Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal da ADCA, Assembleia de Deus Central, na cidade de Araguari e também no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo da Palavra de Deus, todas as manhãs da nossa Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que podem estar no templo fisicamente, nós estamos ali estudando a Palavra do nosso Deus, respeitadas as imposições de distanciamento e também da redução da quantidade de pessoas em cada reunião. Mas nós também temos agora este veículo que nos permite divulgar, por meio desta plataforma, do YouTube e outras redes sociais, o nosso estudo da Palavra de Deus, para que nós sejamos edificados com o aprendizado da Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre do ano de 2020, nós estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Este é o livro que nós temos estudado desde a última semana. A declaração de fé das Assembleias de Deus é a interpretação autorizada das Escrituras por esta denominação, as Assembleias de Deus no Brasil. A nossa declaração de fé contém 24 capítulos, tratando dos principais temas doutrinários à luz do pensamento cristão assembleiano no Brasil. E na semana passada, a última semana, nós estudamos a lição de número 1 e vimos riquíssimas informações, importantes informações acerca das Escrituras, da Palavra de Deus. Hoje, nesta ocasião, nós estaremos estudando o capítulo de número 2 da nossa declaração de fé, que trata do que nós cremos acerca de Deus. Quem é Deus à luz do entendimento cristão das Assembleias de Deus no Brasil? Esse tópico é o capítulo de número 2 na nossa declaração de fé, e se você porventura tem um exemplar da declaração de fé, nós estamos lá na página de número 31. Antes de nós irmos até o nosso comentário, nós queremos lembrar você que o nosso estudo da declaração de fé, ou o conteúdo da própria declaração de fé, é de fácil entendimento para qualquer leitor. Os organizadores, aqueles que trabalharam o texto, fizeram de forma muito acertada colocar o texto em uma linguagem em que todas as pessoas podem compreender. Ainda que, obviamente, alguns conceitos teológicos, ou até mesmo acerca de Deus, possam ser mais altos do que os nossos pensamentos, a nossa capacidade, nós temos capacidade de compreensão do texto que nós lemos. Agora, é possível também, e isso pode ser feito em outras ocasiões, ou em literaturas que sejam mais profundas, que os temas da declaração de fé, notadamente hoje aqui o estudo sobre Deus, possa ser aprofundado e trabalhado em tantos pormenores. Mas a nossa intenção aqui é tratar o assunto de forma que as pessoas, todas as pessoas, possam compreender qual é o propósito do nosso estudo. Então, se você tem um texto, por favor, vá até a página de número 31, que é onde nós estamos examinando hoje sobre a ideia, a doutrina, a pessoa, a existência do Senhor, o nosso Deus. Diz assim, ou inicia-se assim, o cremos acerca de Deus. Cremos, professamos e ensinamos que Deus é supremo ser, criador do céu e da terra. Então essa fórmula é uma fórmula que nós veremos repetidas vezes na nossa declaração de fé. O que nós cremos. Como nós já pontuamos na semana passada, as Assembleias de Deus há décadas publicam no Brasil, no seu veículo, no seu jornal oficial, o jornal Mensageiro da Paz, publica ali, resumidamente, o nosso cremos, ou nosso credo. O que nós cremos. Dentro desse credo, aqueles 16 pontos foram transpostos aqui para a nossa declaração de fé, para que fossem vistos aqui de forma mais profunda e abrangente, e além disso foram inseridos outros capítulos dentro daquilo que também nós cremos. Então essa fórmula inicial, cremos, professamos e ensinamos. O que nós cremos, professamos e ensinamos acerca de Deus? Em primeiro lugar, os autores e organizadores do nosso texto pontuaram que nós ensinamos que Deus
é o supremo ser criador dos céus e da terra. E todas as afirmações acerca de Deus que nós encontramos na declaração de fé, elas vêm acompanhadas do respectivo versículo bíblico, ou em alguns casos, várias referências bíblicas que fundamentam e atestam aquilo que está sendo dito pelo livro. Então, em primeiro lugar, nós cremos que Deus ele é o Criador dos céus e da terra. E essa doutrina de que Deus criou os céus e a terra, ela encontra respaldo em toda a Bíblia Sagrada, mas, inicialmente, e de forma muito mais pontual e detalhada, lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, que narra, o que nos informa, que nos ensina a criação dos céus e da terra, dos seres viventes, dos astros, etc., bem como também da primeira família e também o chamamento da nação escolhida por Deus, para que por meio dela viesse o Cristo, Jesus Cristo, ou seja, a nação de Israel. Então nós cremos que o relato do livro do Gênesis é um relato literal. Nós cremos que o relato do livro do Gênesis é um relato literal. Não cremos que a Bíblia é um livro científico. A Bíblia não tem o propósito de ser um livro científico. Mas também nós cremos que nas informações ou nas afirmações que a Bíblia nos dá e que se relacionam ao campo científico, a Bíblia está correta, obviamente, naquilo que ela afirma. Ainda que ela não dê pormenores, porque isso não era o seu propósito, dar informações detalhadas do ponto de vista científico. Nós cremos então, em primeiro lugar, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que Deus criou os céus e a terra a partir do nada, a partir do nada. Não havia uma matéria pré-existente para que Deus viesse criar os céus e a terra. Deus criou a partir do nada. Deus não modelou, não usou uma grande massa de argila, como por exemplo, propunham os gregos, e a partir daí então teria firmado, ou teria formado, moldado a terra. Primeiro ato criativo de Deus então, ao criar a matéria da terra, nós cremos que Deus criou do nada. A Bíblia ainda também nos informa que Deus é identificado na Bíblia como o Eu Sou, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor e tantos outros adjetivos ou nomes que são atribuídos ao nosso Deus. A nossa declaração de fé, no ponto que diz acerca de Deus, o ponto que nós estamos estudando, os organizadores decidiram separá-la em 6 pontos. Então são 6 pontos que pontuam ali as qualidades e os atributos do nosso Deus à luz da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, no ponto de número 1, o autor colocou para nós aqui, no nosso livro, na nossa declaração de fé, os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus que identificam, que mostram quem Deus é. Por meio dos atributos de Deus, nós podemos conhecer mais e mais dele. Os atributos são que identificam a pessoa do nosso Deus, a sua natureza, o seu caráter. Por meio de seus atributos, nós conhecemos mais de Deus. Então, se alguém se propõe, se alguém deseja no seu coração conhecer mais de Deus, esse conhecimento pode ser buscado inicialmente na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque ela revela os atributos de Deus. E a maior revelação do nosso Deus aos homens, aos olhos dos homens, obviamente é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo a cada dia mais no nosso Senhor Jesus Cristo, nós estaremos automaticamente conhecendo mais de Deus. Acerca dos atributos naturais de Deus, nós temos aqui uma lista proposta. Se você é um estudante de teologia, se você gosta de estudar teologia, gosta de estudar a Bíblia, você vai ver que em alguns outros livros, talvez no livro de teologia sistemática, em outros lugares, nós podemos encontrar uma lista maior dos atributos naturais de Deus ou menor. Depende da classificação abordada ou utilizada pelo escritor do respectivo livro. O autor nos deu aqui as seguintes informações acerca dos atributos naturais de Deus. Em primeiro lugar, Deus é Espírito. Deus é Espírito. O homem foi feito inicialmente por Deus, modelado por suas mãos,
como que necessariamente tendo um corpo. Já o nosso Deus, a Bíblia nos informa que Deus é Espírito. Essa informação está lá em João, no capítulo de número 4, no versículo também 24. Outra coisa que a Bíblia nos informa, que Deus é eterno, ou seja, Deus não tem início e Deus também não tem fim. Isso está escrito claramente na palavra de Deus e é reafirmado aqui na nossa declaração de fé. Porém, esse é um daqueles pontos que, como nós afirmamos aqui inicialmente, apesar de nós podermos ler e compreender o que foi a ideia do autor, o que ele nos queria transmitir aqui, a nossa mente não alcança esse conceito de eternidade. Por quê? Tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que é à nossa volta, toda a matéria que é à nossa volta, inclusive também os seres humanos, os animais, a terra, tudo aquilo que nós vemos, tocamos e interagimos, tudo isso nós sabemos que muito bem teve um início. A partir de determinada época, a partir de determinada data, essas coisas vieram à existência. E muitas delas, como por exemplo, os próprios seres humanos, eles deixarão um dia de existir. Mas esse nosso conceito não se aplica à pessoa de Deus. Como nós convivemos com esse mistério? Nós cremos naquilo que a Bíblia afirma e também cremos que um dia nós teremos um entendimento como Deus tem, que a nossa mente será como a mente do nosso Senhor Jesus Cristo, que não está limitada ao tempo, ao espaço, à matéria, e nós teremos compreensão daquilo que está para além da nossa capacidade de pensar, de refletir e de entender. Alguém pode indagar e pode questionar, mas é impossível que alguém exista eternamente. Olha, nós cremos e nós temos o nosso relacionamento com Deus a partir da fé. Então, pela fé nós cremos nessa doutrina bíblica, que Deus não foi criado. Se por acaso alguém que crê em alguma divindade que foi criada, logicamente surgiria a pergunta, quem criou essa divindade? E essa pergunta não teria fim sucessivamente. Por outro lado, nós vemos também que, por exemplo, aqueles que não acreditam na existência do Deus bíblico, aqueles, por exemplo, que se identificam como ateus e que dizem crer somente na matéria, eles também propõem, alguns deles propõem, o início do mundo a partir de uma matéria pré-existente. Esse é um dos pensamentos que existem, não o único. A partir de uma matéria pré-existente. Quando se chega a pergunta, quem criou essa matéria? É lógico que aqueles que pensam assim não aceitarão a proposta ou a ideia, a afirmação de que Deus criou a matéria. Então alguns preferem afirmar que a matéria é eterna, a matéria é pré-existente. Ela existe e nós não sabemos como ela veio a existir. Olha, esse tipo de pensamento, que às vezes critica o pensamento cristão na fé no Deus eterno, acaba caindo no mesmo ponto que eles criticam a ideia de que a matéria é eterna e que ela não foi criada por ninguém, que ela existe por si só. Nós cremos, professamos e ensinamos, como está dito na nossa fórmula inicial aqui do nosso credo, da nossa declaração de fé, que Deus, Ele é eterno. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27 da Bíblia Sagrada diz assim: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vemos também, dentre outras coisas, acerca dos atributos naturais de Deus, que Deus é invisível, que Deus é imutável, que Deus é transcendente, ou seja, Ele está para além do nosso conhecimento, para além da criação. Ele é maior do que a sua criação, muito maior. Deus também é imanente. Essa característica divina nos diz o quê? Que apesar da transcendência de Deus, apesar de ser grande, muito maior do que a nossa compreensão, a nossa capacidade até mesmo de imaginá-lo, isso não faz com que ele se aparte da criação. Deus é transcendente, Deus é maior, nosso conhecimento não consegue alcançá-lo, mas ao mesmo tempo também Deus interage com o ser humano. Alguém poderia dizer, onde a Bíblia nos informa que Deus deseja interagir com o ser humano? No Antigo Testamento nós vemos várias referências disso.
O próprio Deus, quando determinou lá no livro do Êxodo a construção do tabernáculo, Êxodo no capítulo 25, o seu propósito, quando ele afirmou isso para Moisés, é para que ele tivesse um local de habitação, um local de encontro com o povo, um local físico, que seria ali o tabernáculo. Quando nós já caminhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus quis relacionar-se, segundo os seus propósitos já designados, relacionar-se com o homem agora por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento próximo, pontual e como ainda não havia existido na história. Tendo Jesus Cristo sido morto e também ressuscitado pelo poder de Deus, Deus manteve ainda esse seu grande propósito de relacionar-se com o homem. Como? Agora o Espírito de Deus, parte da Trindade também, o Espírito Divino, ele habita no homem, de forma que mais de um versículo nos informa isso na Bíblia, mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala que nós somos habitação do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos. Então Deus é imanente, ou seja, Deus quer relacionar-se com o homem, nós cremos nisso. Além disso também, cremos que Deus é infinito, no Salmo 147, versículo 5, nos dá margem para essa afirmação bíblica. Mais ainda, a Bíblia mostra que Deus, ou que em Deus, há os elementos constitutivos de personalidade, como intelecto, emoção, vontade, além dos atributos como alguém que fala, porque a Bíblia fala, e disse Deus, e disse o Senhor, e tantas outras coisas. Por isso, nós também identificamos Deus como sendo uma pessoa. Não estamos dizendo que Deus é de carne e osso, mas estamos dizendo que Deus é um ser pessoal. Essa ideia bíblica de Deus ser um ser pessoal contraria, por exemplo, o pensamento panteísta, que afirma que Deus é a natureza, que tudo é Deus e Deus é tudo, e que não há diferenciação entre Deus, o ser pessoal, e a sua obra criada, e não há diferença entre a criação e o próprio Deus. Nós não cremos nesse pensamento panteísta, que Deus é tudo e tudo é Deus, dessa fórmula simples que nós estamos aqui dizendo. Então, o primeiro ponto que o autor colocou aqui para nós na nossa declaração de fé, no segundo capítulo acerca de Deus, é que Deus, ele é pessoal e ele tem atributos naturais. Esses atributos naturais, nós vamos ver outros mais à frente, mas uma das classificações mais correntes entre nós é que os atributos naturais eles não podem ser manifestados no homem. Só Deus pode manifestá-los. Da forma que Deus os tem, só Deus pode manifestá-los. Mas Deus também, segundo a classificação colocada na nossa declaração de fé, é um ser pessoal e que tem atributos morais. Nós veremos o seguinte, que os atributos morais são aqueles atributos que podem ser vistos no homem. Na verdade, segundo aquilo que a Bíblia afirma, os atributos morais é uma obrigação dos cristãos, refletirem os atributos morais divinos. Dentre eles, o autor optou em colocar como primeiro atributo moral na nossa declaração de fé, o amor. Por quê? 1 João, no capítulo de número 4 e versículo de número 8, diz assim, a Bíblia Sagrada: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa afirmação de que Deus é amor, logicamente que nós vemos outros atributos morais divinos, e nenhum atributo moral divino vai aniquilar o outro atributo, mas nós vemos que o fato de Deus ser revelado como um Deus de amor é algo que marca definitivamente a característica, ou uma das mais notáveis características do cristianismo e dos cristãos, o fato de que Deus é amor. E se Deus é amor, obviamente ele manifestou o seu amor pelos homens, pela criação. Não à toa, próprio Jesus nos disse, lá em João, no capítulo de número 3, no versículo 16, porque Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quando a palavra diz que Deus amou e ele deu o seu filho, a palavra de Deus está nos mostrando que a manifestação do amor de Deus, a revelação do amor de Deus, foi então mostrada ao homem por meio de uma ação. A ação, refletida nesse versículo 3,16, com o verbo dar. Deus amou, então ele deu o seu filho. Se Deus é amor e nós devemos refletir o caráter divino, obviamente também nós somos seres que devem amar. Não à toa a Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 34, em João capítulo de número 15, versículo 12, e na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 16, que nós devemos amar, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Deus é um Deus de amor. Deus ama todas as pessoas. Há aqueles cristãos que têm dificuldade com esse pensamento. Não porque a Bíblia mostra dificuldade. Não, a Bíblia não mostra dificuldade nisso, porque a Bíblia nos mostra que Deus amou todas as pessoas. Mas é porque alguns querem limitar o amor de Deus, a expiação, o derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a apenas o grupo daqueles que serão salvos. Essa ideia de que Deus ama apenas o grupo dos que são salvos ou que serão salvos, porque rejeitaram aquilo que Deus lhes ofereceu e rejeitam aquilo que Deus lhes oferece, a possibilidade de se arrependerem de seus pecados e crer em Jesus Cristo para a salvação. Alguns acham que, porque alguns serão salvos, vamos colocar que muitos serão salvos, porque é grande o número daqueles que se renderam a Cristo, alguns vão falar que Deus ama só esses e não ama o resto da humanidade. Obviamente que essa informação ou essa afirmação não encontra respaldo na Bíblia. Mas aqueles que dizem que Deus ama todos, diferente daquilo que a Bíblia diz, com o mesmo amor, vão dizer que mesmo aqueles que não são salvos podem receber o amor de Deus. De que forma? Na concessão, por exemplo, da chuva, do sol, da própria vida, mas que Deus não tem obrigação de amá-los no sentido de salvá-los. Olha, esse Deus que não ama todas as pessoas não é um Deus que é revelado na Bíblia Sagrada na pessoa de Jesus Cristo. Não é à toa que um catecismo, uma confissão de fé, o Catecismo Menor de Westminster, na sua definição, na forma de perguntas e respostas acerca de quem é Deus, ele não coloca ali como sendo um atributo divino o amor, o que é muito estranho, porque Deus de fato é amor. A Bíblia nos informa isso de forma tão clara, que em nenhuma definição acerca da pessoa de Deus pode ficar de fora certamente essa sua declaração, essa informação, esse atributo moral de Deus que é o amor. Então Deus ama todas as pessoas, Deus quer salvar todas as pessoas e o sangue de Jesus foi derramado por todas as pessoas. Agora, obviamente só haverá eficácia desse sangue derramado na vida daqueles que seguirem as condições impostas por Deus para usufruírem dos benefícios do derramamento do sangue de Jesus, da salvação. Quais são essas condições? Crer em Jesus Cristo, confessá-lo como seu único suficiente Salvador, crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículos 9 e também versículo 10. Acerca ainda dos atributos morais de Deus. Deus é um Deus santo. Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Também 1 Pedro 1 e 16, outros textos da Bíblia nos informam que Deus é um Deus santo e requer de nós santidade. Deus é verdadeiro, Deus é um Deus fiel, justo, bondoso, benigno, misericordioso e gracioso. Todos esses atributos de Deus revelados no nosso Senhor Jesus Cristo devem também ser mostrados, revelados no homem. O homem cristão, aquele que crê em Deus, tem por obrigação da sua vida e sua vocação cristã refletir na sua vida os atributos morais do nosso Deus. Em terceiro lugar, a nossa declaração de fé nos mostra que acerca dos atributos de poder de Deus, que são atributos naturais também, mas houve aqui essa classificação em separá-los. Deus é onipotente, Deus é onisciente e Deus é
onipresente. Esses atributos são atributos morais, só podem ser encontrados em Deus. Na nossa declaração de fé, ele vem no terceiro ponto, aqui da classificação, de forma detalhada, nos informando também que são, nessa classificação, atributos de poder. No entanto, acerca da onisciência divina, a nossa declaração de fé afirma: a onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram e que também acontecerão, e que poderiam ou não acontecer. Deus tem pleno conhecimento sobre todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Nós cremos também que esse pleno conhecimento de Deus difere da nossa forma de pensar, porque nós só conseguimos pensar a história em passado, o momento atual que nós estamos vivendo, o presente e o futuro. Para Deus não há essa separação cronológica, de cronos, né? Para nós, a separação em presente, passado, futuro. Nós estamos aguardando que a história se desenrole, que as horas passam, os dias, as semanas, os meses e os anos, para nós conhecermos aquilo que acontecerá nas nossas vidas, na nossa cidade, na nossa sociedade e também na história do mundo. Deus não está limitado a esse nosso conceito de ver e de enxergar a história. Alguém tentando explicar isso, ou dando uma proposta para tentar melhor exemplificar aquilo que seria para Deus essa ideia, afirmou que para Deus, tudo é um eterno presente. Deus não está no passado, presente e futuro da forma que nós vemos, da forma que nós enxergamos a história. Essa onisciência divina, então, dá a Deus essa capacidade. Deus, inclusive, já viu, ele já conhece todas as nossas ações, tudo aquilo que nós faremos. Agora, uma pergunta que se deve fazer, levando em consideração a onipotência divina, a soberania divina, é indagar se tudo aquilo que nós vamos fazer foi determinado por Deus. Em cada ação, tudo aquilo que nós escolheremos, optaremos durante a nossa vida, tudo aquilo que os seres humanos farão, fizeram, estão fazendo e farão, tudo isso necessariamente foi determinado milimetricamente pela mão de Deus, para que todas as coisas procedessem dessa forma. Não há espaço para a liberdade humana. Todos os pecados que são cometidos sobre a face da terra, todas as tragédias, sejam elas naturais, algumas aparentemente naturais, mas com a interferência humana também, e as tragédias, os crimes, por exemplo, que são cometidos pelos homens. Tudo isso foi arquitetado e foi levado a efeito pela mão, pelo braço, pelo poder de Deus. Nós não cremos nessa forma. Nós cremos que, pela sua onisciência, Deus conhece todas as coisas de antemão. Pela sua presciência, como informa a Bíblia, ele já viu todas as coisas. Mas Deus não é o autor, não é a mente que está por trás de cada ato que acontece em toda a face da terra. Nós temos a liberdade de tomar as nossas ações segundo o conhecimento que nós temos do nosso Deus. E todos os seres humanos também têm essa liberdade. Agora, esses temas serão mais desenvolvidos noutros pontos da nossa declaração de fé também, porque se relacionam com a nossa salvação e tantas outras coisas. E nós queremos convidar você a estudar, a ler a declaração de fé e continuar nos acompanhando. Sobre o nome de Deus. A Bíblia nos informa, nos dá várias informações acerca do nome de Deus. Esse é o quarto ponto da nossa declaração de fé. O nosso Deus, o verdadeiro Deus, segundo a nossa declaração de fé, ele apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos na Bíblia Sagrada. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para a pessoa de Deus. Eles são El, Eloá e Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo Theos para Deus. Então nós vemos essas palavras, esses nomes empregados para o Senhor Deus, tanto no Antigo como do Novo Testamento.
Nós podemos encontrar esse prefixo el, que significa ser forte, ser proeminente, a outras divindades mesmo ali no Antigo Testamento. Então ela servia também para que outros povos se referissem às suas divindades como El, o Deus que na mente deles era um Deus forte, proeminente e também poderoso. Nesse sentido, afirma a nossa declaração de fé. É, contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas, como nomes próprios e como apelativos. Mais ainda, sobre outros nomes de Deus, o autor nos coloca aqui o ponto de número 5 e nos detalha mais acerca dos nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos de Deus ou do Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. Nós vemos então a expressão no meio evangélico, expressões usadas que formam uma palavra composta, utilizando o prefixo El, e essas palavras nós dizemos aqui, por exemplo, El Elyon, El Shaddai e também outras palavras. Por exemplo, o nome Elyon significa Altíssimo. Gênesis 14, 19 fala do Deus Altíssimo, que é bendito. O nome Shaddai, ou expressão que nós ouvimos às vezes no nosso meio, El Shaddai, significa Shaddai, que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Adonai significa Senhor, dentre outras palavras encontradas na nossa Bíblia Sagrada. Nós também encontramos no nosso meio uma expressão para se referir ao Senhor, muitos conhecem essa expressão, Yahvé, ou em algumas pronúncias, Yahweh, que diz respeito a uma palavra que veio tornar-se pronunciável e tem sua origem no tetragrama, lá no Antigo Testamento, que se referia ao nome de Deus. Essa palavra era impronunciável entre os judeus, mas depois, com adições que foram feitas, colocadas consoantes, ou melhor, vogais, dentro daquele tetragrama, foi possível, então, chegar-se a uma fórmula pronunciável. O que diz nossa declaração de fé acerca disso? Lá na página de número 34. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH, identificado também como Jeová. Algumas Bíblias trazem essa expressão Jeová, outras não. Cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama, lá no YHWH. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. Ou para alguns ainda, Yahweh. Alguns preferem essa pronúncia então. Sobre as obras de Deus, é o nosso 6º e último ponto da nossa declaração de fé, nas afirmações que são feitas acerca da pessoa de Deus e agora mais pontualmente acerca das suas obras. Algo que nós já falamos lá no tópico de número 1, o autor nos traz aqui de forma mais detalhada. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea pela sua soberana e livre vontade. Os decretos ou conselhos divinos são o plano eterno e imutável de Deus claramente revelado nas Escrituras. Dizem respeito à vontade e ao propósito de Deus, tais como a criação, a encarnação do Verbo, a eleição de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a eleição de Israel e, por fim, também a eleição da Igreja. Trata-se de deliberações absolutas que nasceram do desígnio e propósito do Deus Trino na eternidade e que independem da ação humana ou de qualquer outro ser no universo. Então, segundo a nossa declaração de fé, os decretos e os conselhos divinos que refletem o seu plano imutável
foram estabelecidos por Deus, obviamente, sem que Deus pedisse conselho para qualquer pessoa. E eles serão levados a cabo e eles serão cumpridos. Agora, o que nós cremos? Que Deus estabeleceu esses seus decretos, seu conselho divino, obviamente com base na sua presciência. Deus levou em consideração também, em muitos casos, algumas ações ou as ações humanas, que ele já viu que os homens teriam tomado no futuro. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que Israel foi eleito como uma nação escolhida por Deus, sem que houvesse mérito nenhum na nação de Israel. Por meio da eleição imerecida de Israel, Deus manifestou o seu nome ao mundo, ainda que Israel não viesse a cumprir aquilo que foi a vontade de Deus. Nesse sentido, Deus ficou frustrado e sem opções acerca do seu plano estabelecido? De forma nenhuma, porque o plano divino já contava também no futuro com a eleição da igreja, pois na sua presciência Deus já tinha conhecimento, não foi surpreendido por isso, pelo papel de rejeição de Israel, tanto no Antigo Testamento, em várias e várias ocasiões, como também no Novo Testamento, quando rejeitou a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os planos, decretos divinos, obviamente que dentro deles estão ali contemplados os atos, as ações humanas que pela sua presciência Deus já estabeleceu. O homem pode frustrar a vontade divina. O homem pode frustrar os propósitos divinos. O homem pode desobedecer aquilo que seria a vontade de Deus para todos os homens. Porque a Bíblia nos informa, por exemplo, que Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E todos, obviamente, envolve todas as pessoas. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4. Mas nem todos os homens cumprirão esse propósito nesse sentido, a vontade divina, porque muitos livremente rejeitarão a Deus. E Deus, obviamente, já o sabe, Deus já conhece, Deus já sabe as ações, as atitudes que os homens tomarão. Deus já sabe disso antecipadamente. E, obviamente, que Deus já levou também em conta isso dentro dos seus planos e propósitos eternos. Se não é assim, nós poderíamos atribuir todos os atos horrendos, como nós já falamos, tudo aquilo que é pecado, engano, tudo aquilo que é praticado de mal pelo homem, nós poderíamos atribuí-los a Deus como sendo o autor de tudo isso. E obviamente que Deus não é. Deus revelado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus puro, santo e amoroso, mas que também conhece todas as coisas desde a eternidade e não pode ser surpreendido por coisa nenhuma. Por fim, o autor nos fala assim também na nossa declaração de fé. Por seu turno, o governo divino, como nós temos afirmado aqui, não é um governo de controle meticuloso, ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites para essa liberdade. E o autor cita Atos 17, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e também existimos. Mais uma vez, diz assim, o governo divino não é um governo de controle meticuloso, ao ponto de excluir a liberdade humana. Isso é esta afirmação está nela, ou reside nela, uma grande dificuldade para a mente humana, quando nós não conseguimos compreender, e permanece um mistério, o que é a soberania divina ou como se relaciona bem, de forma meticulosa. Nós não temos essas informações de forma detalhada. A soberania divina e também a liberdade humana. Nós sabemos como é ter liberdade, mas nós sabemos também que Deus é soberano. Essa soberania divina não é utilizada para salvar o homem de forma que, independente daquilo que ele faça, ele vá para o céu. E essa soberania divina também não é utilizada por Deus
para determinar ou designar pessoas para o inferno, independente daquilo que elas façam. Um dia, obviamente, certamente em Cristo, a nossa mente conseguirá compreender isso que a Bíblia nos informa. Enquanto isso não acontece, nós abraçamos aquilo que a Bíblia diz, nos orienta em tantos lugares, para que nós sejamos vigilantes, para que nós sejamos perseverantes, para que nós amemos, para que nós façamos aquilo que Deus nos ordena na sua palavra. Lembrando que sem o auxílio, sem o cuidado, sem a proteção, sem a graça divina, sem o auxílio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós nada podemos fazer, nada podemos fazer. Mas, reiterando mais uma vez, nós enxergamos aí também a nossa responsabilidade humana, que trabalha junto com a soberania divina, e um dia nós compreenderemos isso de forma clara, à luz daquilo que é. Quando? Quando nós tivermos a mente de Cristo. Essas são então as informações básicas e necessárias para nós estudarmos o capítulo de número 2 da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, que nos ensina aquilo que nós cremos, professamos e ensinamos acerca de Deus. Recapitulando então, são 6 tópicos: sobre os atributos naturais de Deus, sobre os atributos morais de Deus, sobre os atributos de poder, sobre o nome de Deus, sobre os outros nomes de Deus e sobre as obras de Deus. Estude a palavra de Deus em primeiro lugar, conheça a Deus por meio da sua palavra, conheça a Deus por meio da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo e conheça a Deus por meio das suas experiências com Ele, de oração, de uma vida de fé, de uma vida piedosa, entregue ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dirigido pelo seu Santo Espírito. Fique conosco, acompanhe os nossos cultos, terça-feira, quinta-feira e também nos domingos. A partir das 19h30, você pode vir aqui neste canal, o ADCA ao vivo, e nós temos transmitido os nossos cultos aqui por meio deste canal. Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, tema do nosso terceiro trimestre do ano de 2020. No próximo encontro, na próxima semana, nós estaremos estudando o nosso capítulo de número 3 da Declaração de Fé, que fala sobre a Trindade. Acompanhe o estudo da Palavra de Deus, seja edificado, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.